Queridas, eu quero chamar vocês de amigas nessa tarde, porque só alguém que tem amigas tem a coragem de abrir o seu coração e contar a sua vida e a sua história, né? Como a nossa amiga já acabou de contar a sua história. Eu sou filha de um casal de nordestinos ali do Ceará, uma terra muito boa, um lugar muito bonito, né? As mulheres do Nordeste estão aí, né? E os meus pais vieram de uma família muito pobre, com muita dificuldade, vieram para Goiás, para o interior de Goiás, e começou a trabalhar ali. O meu pai, com aquele sonho de ser alguém na vida, começou a ser auxiliar de pedreiro e começou a prosperar muito na vida dele, porque todo o recurso que ele conseguia, ele comprava lotes, construía barracões e começou, então, bem novo ainda, a mexer com isso. Passado mais ou menos 5 anos, o meu pai se tornou um grande empresário naquela cidade, porque ele virou construtor de casas, passava a vender casas, depois montou um depósito de material de construção. Enfim, o meu pai começou a se dar muito bem. Só que meu pai se esqueceu de algo lindo chamado família. Meu pai começou a atrair a minha mãe com qualquer tipo de mulher que aparecesse. Então, era muito comum para a gente, que era muito nova, ver a minha mãe trancada num quarto, escondida atrás da casa, com muita depressão, chorando bastante. E ela começou a ensinar para nós, desde muito pequenas, que para a tristeza, para a solidão, para a angústia, nós deveríamos nos trancar, nos fechar e chorar e se entregar a uma amiguinha chamada depressão. Desde a minha infância, então, eu comecei a desenvolver depressão, porque eu era a filha do meio, e as pessoas chegavam na nossa casa e elogiavam muito as minhas irmãs, que eram muito bonitas, pareciam com a minha mãe, pareciam com a tia que nós tínhamos, elogiavam o meu irmão, que parecia com o meu pai, e o pessoal perguntava se eu era filha da família, né? Eu era muito estranha, muito diferente. E eu comecei, então, a ter a síndrome de patinho feio. E comecei a ter depressão desde a minha infância. Primeiro, eu não tinha esperança de me casar com alguém, porque eu, de fato, era uma menina desprovida de beleza. Depois, eu via que a minha mãe sempre falar que casamento era uma instituição falida, que homem só usava as mulheres para cozinhar, lavar e passar e aproveitar delas à noite. E ela dizia, olha, trabalhe, seja alguém na vida, mas não case. E esse foi o sentimento que eu cresci desde a minha infância. 14 anos de idade, eu já estava sempre com depressão. Quando eu entrei para a pré-adolescência, eu tentei suicídio 3 vezes, porque eu tinha vontade de ir para o céu. Porque me falavam que existia alguém que gostava de crianças, chamado Jesus, e que ele amava a nossa vida. Então, eu pensava que lá realmente era bom, então eu queria morrer e tirar a minha vida e morar no céu. 14 anos de idade, sem nunca ter recebido nenhum elogio, crescendo naquela vida difícil, muito alta, muito magra, tive também solitária na minha infância, o que me fez ser mais desajeitada ainda. Eu saí da escola e chegando numa loja de tecidos de amigo nosso, tinha um senhor lá que se identificou a mim como um olheiro, perguntou se eu sabia o que era um olheiro. Eu falei, moço, eu sei que é oculista, oftalmologista, né? Criança fala errado às vezes, mas olheiro eu nunca ouvi falar. Ele falou, são homens que escolhem moças para serem modelos, né? E eu pensei que as minhas irmãs tinham passado por ali, porque, de fato, as minhas irmãs eram simpáticas. Ele me perguntou a idade, eu falei, e perguntou se podia falar com meu pai. Eu falei, bom, então agora eu vou ser feliz, porque nunca tive projeto na minha vida, e agora imagina ser convidada para ser Miss. Levei aquele homem no meu pai, aquele homem que falou com meu pai, conversou, eu lembro que meu pai ainda olhou para ele e falou assim, olha, ela não ganha mesmo, ela anda com o bracinho torto, né? É meio desengonçada, né? Explicou aquele jeito. As minhas irmãs entraram e falaram assim, e a gente, né? A gente pode participar? O moço olhou e falou, elas não têm altura, não tem jeito, só pode essa moça aí, mas a gente treina ela. O certo é que meu pai, com muita insistência, meu pai deixou, e eles começaram a me treinar para me ser modelo. Eu lembro que eles quebraram um pedaço de uma vassoura e mandavam eu andar com a vassoura nas costas. Eu andava toda ereta, né? Mandavam eu andar batendo um joelho no outro, e assim eu fazia para andar toda exibida. E eu aprendi, eu descobri que se eu ganhasse para Miss, eu deveria ser feliz. Talvez acabasse a depressão da minha vida. E eu me lembro que teve o primeiro concurso, depois de 3 meses de preparo, eu fui para aquele concurso e eu tinha uma biblinha bem pequenininha que davam na escola para mim, para as crianças, né? Levei aquela biblinha, ajoelhei no banheiro e falei, Jesus, aquele lá do madeiro, deixa eu ganhar esse desfile hoje, que eu prometo para o Senhor que eu leio o livro de Provérbios na Bíblia. E eu ganhei o desfile, corri para casa e fui pagar o meu voto. Lendo o livro de Provérbios, eu li uma frasezinha que está escrito lá, depois você confere, que a palavra de Deus era mais doce que o mel. Acabei de ler aquele livro, paguei meu voto, está tudo bem, né? Aí, quando a gente entra para essa carreira, é desfile de Miss, é garota não sei o quê, né? Garota pecuária, garota Amazonas, né? Aí você vira
faz publicidade, tudo isso, e as portas da carreira abriu muito rápido para mim. E eu comecei a fazer, então, outro concurso logo, e eu descobri que eu tinha um caminho, que eu tinha que falar com Jesus, que Jesus escutava a oração. No segundo desfile, era um desfile assim, mais ousado, eu corri para o banheiro e fiz outro voto. Falei, Jesus, olha eu aqui de novo. Se eu ganhar, eu prometo para o Senhor que eu li aquele livro chamado Eclesiastes, lá na Bíblia. Primeiro lugar, corri para casa, paguei o meu voto, e eu li um versículo lá interessante demais, que dizia o seguinte, que há tempo para tudo. Há tempo de a gente ser triste, há tempo da gente ser feliz. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E lendo aquela frase, eu comecei a chorar e eu disse, Jesus, quando chega na minha vida o tempo de sorrir? Porque eu tenho tudo que uma moça quis, sempre quis, já sou Miss, fazia muita publicidade, saía capa de revista, outdoor, tinha qualquer rapaz que eu quisesse namorar, era só mandar avisar que vinha namorava comigo, né? Eu tinha tudo que uma moça queria, mas eu não era feliz. Nessa época eu trabalhava na Caixa Econômica Federal também. Aí eu me lembro que teve um concurso mais ousado na nossa capital. Era o Garota Grand Prix Internacional. A moça que ganhasse faria um contrato com a Vogue americana. E até então eu ainda tinha depressão. E eu pensei, se eu ganhar esse e for trabalhar, fazendo um contrato com a Vogue nos Estados Unidos, eu vou ser feliz. Naquele dia, então, eu fui e fiz o voto mais ousado da minha vida. Eu falei, Jesus, se eu ganhar hoje, eu leio de Mateus a Apocalipse inteirinho, né? Na hora que terminou o desfile, eu ganhei novamente, pensei que realmente agora eu seria feliz. Fui para casa, pagaram o meu voto. E eu me lembro que naquele dia, quando eu saí daquele hotel, na hora que terminou o desfile, um homem corria atrás de mim e gritava o meu nome meio enrolado, né? Ele era um gringo. Quando aquele homem gritou o meu nome, eu lembrei do meu pai, que fazia a minha mãe infeliz. E eu comecei a perceber que para crescer nessa carreira, eu teria que vender o meu corpo. Eu teria que fazer o que meu pai fazia com a minha mãe, com outros lares. E aquele tipo de vida eu não queria para mim. Mas lendo o voto, pagando o meu voto, lendo o Novo Testamento, eu me apaixonei no Jesus que morreu e ressuscitou pela minha vida. No Jesus que se preocupava principalmente com mulheres feridas, com mulheres que têm problemas, com mulheres que não têm saída na vida. Eu me apaixonei de tal maneira naquele Jesus e resolvi colocar a minha vida à disposição daquele Jesus, para Ele fazer o que fosse possível e melhor na minha vida. Durante 3 meses eu permaneci fiel, caminhando com Jesus, cantando, louvando a Deus. Meu pai então começa a perceber que a Ângela tinha ficado muito feliz de uma hora para outra e que eu não estava tão à frente da minha carreira mais. Meu pai começa a me seguir. Quando ele descobriu que eu havia abandonado a minha carreira por preferir caminhar com Jesus, o meu pai começa a me bater porque eu tinha caminhado com Jesus. Durante 3 anos, minhas queridas, a minha mãe não falou comigo. A minha mãe parou de falar comigo simplesmente pelo fato de que eu estava apaixonada por Jesus e queria caminhar com Cristo. E a minha mãe começou a dizer para mim que eu ia perder um filho igualzinho ela havia me perdido para Deus. Eu falei, mãe, a senhora não me perdeu para Deus, eu tentei tirar a minha vida. Falar para minha mãe e para o meu pai, e eles falavam, te preferia morta do que caminhando com Deus e abandonando uma profissão tão grande pela sua frente. Eu trabalhava no banco, fui mandada embora porque o amigo do meu pai havia me colocado no banco, por influência do meu pai. Filha de empresária, pediu meu pai para trabalhar nas empresas dele, e ele falou, olha, você se optou por Deus, então que esse Deus mude a sua vida e a sua história. E essa frase marcou a minha vida, que Deus mudasse a minha história. Eu queria fazer psicologia, a minha irmã tinha feito doutorado na Itália. Eu falei, mãe, pai, eu posso fazer psicologia? Meu pai falou, já te disse que o seu Deus mude a sua vida. Eu não te dou roupa, eu não te dou calçado, eu não faço nada por você e nem pago faculdade por você. Que esse Deus mude a sua história. E eu continuei caminhando. Nesse intervalo, não dá tempo de contar, o nosso período é meio curto. O meu pai, literalmente, um dia me enforcou tentando me matar, porque eu estava lendo a Bíblia e cantando sobre Jesus. Passei momentos muito difíceis na minha vida, do dia que converti, aceitei Jesus com 17 anos até 21 anos de idade. Mas sempre fui fiel, por algo muito interessante. Porque eu descobri naquela época que, sendo quem eu não era feliz. Me tiraram o emprego bom que eu tinha, os carros do meu pai eu não podia dirigir mais, o amor da minha família me foi renegado pelo fato de apaixonar em Jesus. Eu não tinha mais o cartão de crédito, que eu podia comprar várias coisas. Mas eu descobri que felicidade não se compra com cartão de crédito. Não se compra morando em mansão. Não se compra andando com o carro do ano. Eu descobri que felicidade se encontra, é dado de presente,
aquele que deixa Jesus morar no seu coração e na sua vida.